A espada e a tocha. Capítulo 3. O cavalo e a menina. Enquanto eu examinava o vale, a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma bela correnteza que fluía lá no meio. Era um cenário natural, embora de algum modo parecesse maravilhosamente feito à mão. Seu aspecto era tão perfeito que eu não podia dizer se ainda estava na esfera do céu ou de volta à terra. Então, ouvi um ruído acima de mim e nos dois lados. Parecia o ruído de milhares de pisadas fortes. Era um som inquietante, principalmente em um cenário de tanta paz. Vi bem ali que algo não estava correto. Uma grande multidão apareceu lá no topo das montanhas ao redor. Era algum tipo de exército. Enquanto eu os observava, eles começaram a descer das montanhas, movendo-se lentamente, até mesmo de maneira vacilante, mas de um modo implacável. Comecei a sentir fortemente que se tratava de um exército cuja intenção era maligna. Então, milhares de abutres apareceram como uma nuvem sobre eles, rodeando-os como se estivessem esperando pela matança. Fiquei apavorada ao pensar no que fariam a esse belo lugar, sem falar que temia por minha vida, em vez que estava obviamente cercado por essa horda do mal. "O que você vai fazer?" perguntou uma voz à minha retaguarda. Virei-me para ver quem estava falando e vi um grande cavalo branco. Ele era lindo e tinha os músculos bem definidos, mesmo estando parado. Tinha uma inteligência nos olhos que eu jamais vira em animal algum. Por isso me perguntei se era ele quem havia falado. "O que posso fazer?" perguntei. "Vejo que você é um dos que carregam a tocha. Esse cavalo é para você", continuou a voz. "Você deve aprender a montá-lo, se quiser deter a horda do mal que está se aproximando." "Resta tempo para aprender a montar um cavalo?" perguntei, olhando ao redor na tentativa de ver quem era a voz, uma vez que agora estava claro de que não era o cavalo que estava falando. "Ainda há tempo." Então, uma garotinha que parecia ter entre 10 e 12 anos saiu de trás do cavalo. Ela usava o que parecia um uniforme escolar, guarnecido com uma armadura de prata e de ouro, que estava gasta e batida. Uma espada estava atada ao seu cinto. Ela era magra e tinha um rosto lindo e olhos azuis brilhantes que estavam fixos em um alvo feroz e sagaz. Destilava uma ousadia e confiança com a pureza de uma criança que era impressionante em sua nobreza. "Estou aqui para ensiná-lo a cavalgar", disse a garota. "Temos tempo, mas não podemos desperdiçá-lo." Ela repetiu como se tentando me acalmar. Eu estava fascinado por essa garotinha, mas ainda inquieto em função da enorme força das trevas que estava descendo o monte para vir em nosso encontro. Estava admirado com a calma que ela apresentava. Eu me perguntava se ela era demasiadamente jovem para entender o que tal horda do inferno faria a ela e a esse lugar. No entanto, quando olhei para ela, ficou óbvio que tinha uma experiência e uma inteligência que iam além da sua idade. "Entendo muito mais do que você imagina", ela respondeu como se eu tivesse expressado os meus pensamentos em voz alta. "Estou aqui para pelejar ao seu lado, mas primeiro você precisa aprender a montar este cavalo. Temos tempo, mas não podemos desperdiçá-lo. Precisamos começar." "Vamos começar então", eu disse sem querer perder um segundo. "Sei montar um cavalo. Há alguma coisa especial que preciso saber para montar este cavalo?" perguntei. "Não sei. Nunca montei um cavalo." "Mas pensei que você tivesse dito que estava aqui para me ensinar a cavalgar. Como você vai me ensinar se nunca montou um cavalo?" "Você aprenderá ao me ensinar. Você não se sentirá totalmente seguro com este cavalo antes que eu tenha o meu e possa montá-lo tão bem quanto você.
Você também precisa entender que este não é igual a nenhum cavalo em que já montou. Conte-me tudo o que sabe, repliquei. Podemos beber água deste rio? Perguntei com sede e sentindo-me fraco. É claro, é por isso que ele está aqui. Estendi então a mão e segurei as rédeas do cavalo. Então, o puxei levemente e ele começou a me seguir sem nenhum sinal de resistência. Quando chegamos à margem do rio, estendi a mão e levei um gole de água à boca. Imediatamente os meus olhos brilharam e a minha mente iluminou. Enquanto bebia da água, me sentia mais forte. Empurrei levemente o cavalo para frente e ele se pôs de joelhos e bebeu da água. Nunca vi um cavalo fazer aquilo. A garotinha fez o mesmo. Ajoelhou-se para beber. Resolvi fazer o mesmo e bebi até saciar minha sede. O medo enfraquece, disse a garotinha quando terminou de beber. Você é uma garota muito inteligente, respondi, pensando no quanto esta criança era extraordinária. Como você tem tanta sabedoria e como sabe sobre esta tocha? Antes que ela pudesse responder, o barulho cada vez maior que vinha do alto nos fez olhar para cima. Havia muita confusão nas fileiras do exército do mal. Meus olhos estavam tão aguçados agora por causa da água que pude decifrar algumas das bandeiras que estavam sobre as diferentes divisões. As bandeiras que pude ver tinham nomes de diferentes filosofias, religiões e ensinos místicos estranhos, a respeito dos quais eu já havia ouvido falar, mas com os quais não estava muito familiarizado. Havia outras bandeiras, mas eram muito pequenas ou estavam muito distantes para que eu conseguisse ler. Uma vez que continuamos a observar, a confusão aumentou até que algumas divisões começaram a pelejar entre si. Uma grande nuvem de pó se levantou. As batalhas eram travadas em todas as direções. Logo, toda a horda começou a desaparecer, tornando a subir para o topo das montanhas. No entanto, não foram muito longe, pois ainda podia ouvi-los e ver o pó que se levantava por conta de um grande montim que, obviamente, acontecia entre eles. Mesmo assim, parecia que estávamos seguros por um instante. É por isso que ainda temos tempo, a garotinha explicou. Os demônios odeiam tanto uns aos outros como nos odeiam. Eles não conseguem marchar juntos por muito tempo antes de começarem a pelejar entre si. A única coisa que pode mantê-los unidos é uma batalha contra nós. O medo que eles têm de nós é maior do que o ciúme que têm uns dos outros. É por esta razão que devemos estar preparados para vencê-los na peleja. Quando pelejamos, devemos destruí-los a todos. Você fala como se fosse uma guerreira experiente, eu disse examinando sua armadura. Por favor, conte-me mais. Já vi pessoas bem intencionadas, porém tolas, tentarem pelejar contra os demônios antes de estarem fortes o suficiente para derrotá-los. Isso só serviu para deixar o inimigo mais forte e mais unido. As batalhas que não são travadas até que haja uma vitória completa sempre nos levam a perder mais terreno para o inimigo. Muito embora tenha acontecido antes da minha época, eu soube que nós já tivemos o controle de grande parte deste país. Agora estamos cercados por este pequeno vale. Da próxima vez que lutarmos, devemos vencer, ou tudo estará perdido. Então ela olhou para mim com seus olhos azuis penetrantes. Eles eram como o azul da parte mais quente do fogo. Bater em retirada não é uma opção. Não temos para onde ir. Ela declarou com a maior seriedade que já vi em uma criança tão pequena. Isso me espantou, já que eu estava olhando ao redor para ver se havia uma forma de escapar. Quantos anos você tem? Perguntei. Como sabe tanto? Tenho 12 anos, mas venho pelejando desde os 5 anos de idade. Aprendi muito nas batalhas, mas minha sabedoria vem deste rio. Este é o rio da vida. Ele me dá a vida que transforma a experiência em sabedoria, a visão que é verdadeira.
Esta é uma bela correnteza, mas não é exatamente um rio. Não pode ser o rio da vida, protestei. Ele é pequeno aqui, porque é sempre tão grande ou pequeno quanto a sua demanda. Não são muitos mais os que chegam até aqui para beber, porque têm de passar pelos demônios que se apoderaram dos lugares altos. A maioria preferiria beber dos rios poluídos que não estão sob ataque, a beber das veredas das águas da vida que agora estão sempre sob ataque. Poucos têm sede o suficiente para lutar por isso, mas não conheço nada que vale mais a pena. Você teve de lutar para chegar até aqui? Perguntei. Tive. Vim por aquela estrada, ela disse apontando para um lugar do outro lado do vale à minha retaguarda. Como você conseguiu passar pelo exército do mal? Perguntei. Ainda há brechas pelas quais se pode passar? Não. Estamos completamente cercados agora. Mas aqueles que tiveram coragem de continuar a se mover, mesmo quando atacados, podem ganhar suas posições. Escolhi a parte mais fraca de suas fileiras e fui até o meio deles. Qual era a parte mais fraca? E como você sabia qual era? Havia uma grande divisão chamada ridículo. Optei por passar por ela porque eu sabia que eles não podiam me ferir. Foi-me dito, quando viram a minha determinação, que eles iriam abrir caminho diante de mim, e foi o que fizeram. Enfureceram-se e proferiram insultos e obscenidades, mas se dividiram e me deixaram passar. Me defendi de todos os seus dardos com meu escudo e saí ilesa. Quem lhe disse que você poderia fazer isso? Minha mãe. Ela também está aqui? Perguntei. Não. Onde ela está? Ela não conseguiu. Quando estávamos passando pelo ridículo, ela parou e disse que voltaria para buscar mais pessoas e ajudá-las na travessia. Disse que se juntaria a mim mais tarde. No entanto, não acredito que irá conseguir. Por que não? Ela me ensinou muito bem, mas não conseguiu fazer o que havia me ensinado. Eu a vi hesitar diante dos insultos e do ridículo. Ela voltou para buscar mais pessoas, porque precisava da aprovação dessas pessoas. Ninguém que se importa muito com o que os outros pensam a seu respeito consegue vencer. Ela conseguirá de alguma outra forma? É possível, mas passar pelo ridículo é, sem dúvida, o caminho mais fácil. Na verdade, ao hesitar e começar a recuar, ela logo foi vencida. Então começou a me ridicularizar como o restante deles. Uma vez que você começa a recuar diante dos que são maus, torna-se uma presa fácil para eles. Ela agora é uma das suas prisioneiras. Sinto muito. Imagino que você sinta falta dela. Ela foi pelo menos uma grande professora. Fez um maravilhoso trabalho ao ensiná-la. Obrigada. Eu sinto sua falta. Aqui é muito solitário, mas ainda é melhor do que estar lá, sob a influência da horda do mal. Vi aquela garotinha ser levada para longe por seus pensamentos. Então logo ela retomou a conversa. Eu sabia que quando começássemos, que seria difícil para ela e que provavelmente não iria conseguir. Também sabia que não poderia deixar que isso me detivesse. A única esperança para que ela consiga se libertar e beber deste rio é que eu não pare até que tenha cumprido o meu destino. Após uma pausa, ela continuou. Não desisti dela, mas eu e outras pessoas como eu somos a única esperança para pessoas iguais a ela. Estamos aqui para derrotar aquela horda do mal e libertar seus prisioneiros. Creio que chegará o tempo em que ela beberá comigo deste rio. Ela e muitos outros. Até que este volte a ser um grande rio. Então, ele correrá para o mar e trará vida para todos. Se houver muitos outros como você, então não terei dificuldades para crer que conseguirá a vitória. Já conheceu outras pessoas como você que tenham essa visão e estejam decididas a fazer isso? Perguntei. Acho que encontrei algumas,
mas continuamos a ficar separadas. Sei, por meio de meus sonhos, que há muitas outras, e eu as encontrarei logo. Esta é a razão por que você está aqui. Eu também o vi em meus sonhos. Diga-me, o que você viu a meu respeito? Bem, eu não vi você especificamente, mas vi a chegada dos que carregavam a tocha. A princípio, havia somente alguns, e depois, um número cada vez maior continuava a chegar. A mim também, um dia, será dada uma tocha para carregar. Na realidade, muitos dos que a carregam são muito jovens. Enquanto ela falava, uma grande divisão do exército do mal chegou ao topo da montanha e começou a descer muito mais rapidamente em uma ordem relativamente boa. Observávamos, paralisados, enquanto ela avançava montanha abaixo, quase um terço do caminho. Então, foi atacada pela retaguarda por outra divisão do mal. Logo, a impressão que dava era de que várias outras divisões haviam se juntado para atacá-la. O avanço foi interrompido naquele ponto, enquanto grande parte da fileira de soldados se virava para pelejar. No entanto, uma grande parte deste grupo permaneceu no lugar de seu grande avanço e começou a levantar defesas, que logo começaram a parecer uma fortaleza. Enquanto eu olhava para a garotinha, a vi nervosa pela primeira vez. Então notei que o cavalo também estava agitado. "O que fazemos agora?" perguntei, surpreso por ver que estava pedindo instruções a uma garotinha. Sem responder, a garota se ajoelhou à beira do rio novamente e bebeu da água com vontade. Logo ela recuperou sua compostura, mas sua atenção ainda estava na fortaleza que rapidamente estava sendo construída. O cavalo estava tão agitado que tive medo de que ele saísse correndo. Fui até ele para segurar suas rédeas e fiquei surpreso com o modo como ele me olhou bem nos olhos. Tentei continuar o mais calmo possível, pois percebi que, se ele tivesse sentido medo em mim, certamente iria disparar. Ele me deixou segurar as rédeas e levá-lo novamente ao rio. Não foi tão fácil fazê-lo beber a água, mas ele bebeu. Então se acalmou. Eu bebi da água, e a paz e a alegria novamente encheram meu ser, enquanto a minha visão ficava mais forte. "O que faremos agora?" perguntei novamente. "Você viu alguma coisa em seus sonhos sobre isso?" "Não vi isso em nenhum sonho, mas já vi acontecer antes. Se não agirmos logo, perderemos este vale." Então ela olhou para mim para ter certeza de que eu iria ouvir o que ela estava para dizer. "Toda vez que me perguntam o que fazer, sempre me viro primeiro para o rio e bebo de sua água. Então, oro, como devemos fazer agora?" Estive em outros 2 lugares por onde este rio corria, e ambos foram dominados pelo inimigo. Não devemos deixar que isso aconteça aqui. Devemos lutar desta vez. Ela disse, olhando para mim, meio incrédula. "Lutarei mesmo que tenha de lutar sozinha. Não acredito que reste outro lugar por onde este rio corra." "É muito nobre de sua parte querer lutar e até estar disposta a lutar sozinha", repliquei. "Mas como nós 2 poderemos oferecer resistência a tantos?" Ela não respondeu, mas começou a orar. Eu a ouvi por alguns minutos. Seus pedidos eram curtos e diretos. Não tentou explicar nada para Deus. Pediu sobretudo pelo Espírito Santo, coragem, sabedoria e poder para vencer o inimigo. Então orou por sua mãe e outros entes queridos que estavam cativos da horda do mal. Foi a oração de uma guerreira experiente que havia visto muitas batalhas e que não queria perder tempo nem desperdiçar palavras. Foi também como uma conversa com seu amigo, algo tão comovente que não pude acreditar que o Senhor se recusaria a atender seus pedidos. Feita a oração, ela olhou para mim. Tudo o que pude dizer foi: "Amém." "Você me perguntou como poderíamos derrotar um exército tão grande. Por que não poderíamos? Temos o Senhor do nosso lado." "Entendo, mas como perderam os outros pelos quais você lutou?
O que podemos fazer diferente desta vez? Você tem certeza de que não há outros rios como este? Todos eles perderam quando bateram em retirada. Não recuarei novamente. Não ouvirei aqueles que falam de retiradas estratégicas ou de qualquer outro tipo. Permanecerei firme, ainda que tenha de fazê-lo sozinha. Também acho que nós os perdemos porque havia muitos de nós. Como poderia haver muitos quando vocês estavam pelejando contra tantos outros? Perguntei sem duvidar dela e, ao mesmo tempo, sentindo que a resposta para esta pergunta era importante. É melhor contar com poucos que estejam unidos do que com muitos que estejam divididos e que não tenham uma visão única e focalizada. Muitos daqueles que estavam conosco antes raramente bebiam do rio e mal os ouvia orar. Percebi que eles não perseverariam por muito tempo e estava certa. Essas pessoas causam mais prejuízo quando a batalha começa. Nossos líderes tinham de passar mais tempo tentando encorajá-los do que lutando. Muitos dos fracos até dependiam de nós. Resolvi antes da próxima batalha que não incentivaria demasiadamente a ninguém, persuadindo-o a permanecer e lutar. Se quisessem partir, que fossem, pois seria melhor para nós. Há também outra coisa muito importante que nunca tivemos e que devemos ter para vencer. O quê? A tocha. Esta água é a verdade. Devemos tê-la e amá-la o suficiente para nos dispormos a morrer por ela. Mas a tocha é como a presença do Senhor aqui conosco. Quando estou perto de você e da tocha, eu o sinto. Não há incentivo maior do que sentir a sua presença conosco. Se tivéssemos levado a tocha antes, acho que nossos líderes não precisariam ter passado tanto tempo encorajando as pessoas e que elas não teriam sido tão fracas. E sim, há outras correntezas como esta, mas só há um rio. Ele brota em diferentes lugares como este. Disseram-me que eles costumavam ser muito comuns. Agora não há muitos rios, porque foram poucos os que se dispuseram a lutar por eles. Tampouco estou certa de que haja algum outro como este. Neste exato momento, precisamos de mais guerreiros fiéis, e não de mais rios. Ouvi falar que, a cada momento, novos rios rompem, mas eles logo se perdem porque são poucos os que se dispõem a lutar por eles. Esta é a razão por que precisamos de pessoas que levem a tocha. Sei que o que você está dizendo é verdade, mas ainda não sei por que outras pessoas não lutaram para defendê-los. Elas sempre são vencidas pelo número, como nós desta vez? Não acredito na palavra vencidas, mas acho que aqueles que buscam este rio sempre excedem em número. Como eu disse, não acho que os números sejam importantes. Precisamos de mais guerreiros, mas que sejam fiéis. Ouvi alguns dizerem que cavar fontes secretas é melhor do que procurar este rio, pois elas não são um alvo tão importante para o inimigo. Tantos que parecem amar esta água também parecem ter uma atitude já frustrada. É difícil entender isso, pois se eles bebessem da água, não fariam outra coisa senão acreditar e ser fortes. Receio que a tenham provado somente de vez em quando e que não beberam dela de verdade. Eles amam mais a ideia dela do que a realidade. Para eles, é quase como se fosse algum tipo de fantasia romântica e não a realidade. Você sabe se há alguma das fontes aqui por perto? Perguntei. Nas fontes, devemos encontrar alguns que realmente estejam bebendo e que talvez estejam dispostos a se juntarem a nós nessa luta pelo rio. Conheço algumas fontes, não distantes deste vale. A água de lá é boa, mas não tanto quanto esta. As fontes, em sua maioria, acabaram por ficar muito rasas para resistir por muito tempo. Elas também logo ficam lamacentas. As fontes ajudam algumas pessoas, mas é somente quando a água flui, como esta ao ar livre, que pode transformar um vale em um paraíso. Como que você vê aqui? E essa água precisa fluir para continuar viva e pura por muito tempo. Então ouvi passos atrás de mim.
Virei-me e vi um homem se aproximando.